Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem e com saúde, o que é mais importante nessa história toda. Aqui, ó, é Eduardo Galvão e mais um vídeo para falar do lado bom da solidão. E hoje a gente vai falar de muitas vezes a gente ter que deixar uma pessoa que a gente gosta muito, que a gente ama muito ir embora. E existem duas vertentes dessa situação. Uma vertente é quando acontece pela via natural das coisas, que é a morte, e outra pela via natural de um desgaste de relacionamento. Eu vou falar essas duas vertentes para você, eu vou falar minha experiência com essa ruptura que eu tive muito forte da perda da minha mãe, que foi um desapego que eu tive que ter assim de uma forma totalmente inesperada, né? Minha mãe morre de uma forma, para ela, talvez tenha sido até merecedora de uma morte dessa, mas para mim, para o meu pai, foi uma ruptura dolorosa demais. E todas as duas, né? Tanto pela via natural das coisas, que é a morte, como para o desgaste de um relacionamento, todas as duas causam dor, causam angústia, e a gente vai falar sobre isso. Eu vou te dar o meu exemplo, né, dessa ruptura que nós tivemos através da morte da minha mãe, e eu vou te falar a história de um amigo que está passando hoje por um processo de separação, aonde ele ainda quer muito esse relacionamento, ainda quer investir nesse relacionamento. E essa menina, a esposa dele, e é um casamento longo, eu conheço os dois há alguns anos, mas ela quer se separar, ela quer um outro caminho para a vida dela. Enfim, a gente vai falar sobre isso. E falar sobre isso, a gente está sempre falando aqui sobre livros para vocês aqui. Existe um livro que é sensacional, de um homem chamado, de um psicólogo muito famoso, inclusive aqui na plataforma, chamado Marcos Lacerda, que se chama Amar, Desamar e Amar de Novo. Né? Que fala assim, tem muitos relatos, até dele como psicólogo, tem muitos relatos de casos verídicos de que contam de situações como essa que o meu amigo está vivendo. Tá? Se você está vivendo, é um livro que eu indico para vocês, está aqui na descrição do vídeo, não só ele, como outros livros também, que a gente está sempre falando de livro de autoconhecimento, o quanto é importante você se autoconhecer. E quando a gente se autoconhece, até esse desapego fica um pouco mais leve para a gente. Mas a gente vai falar isso com vocês no próximo bloco, porque vocês já sabem o que eu faço aqui. O que eu faço aqui com vocês? Eu vou ali, né, tomar minha água, tomar o meu café. Enquanto eu tomo minha água e o meu café, a vinheta passa. Enquanto a vinheta passa, você se inscreva no canal, dê um like no vídeo e aciona o sininho de notificações para toda vez que colocarmos um vídeo, vocês terem acesso aos nossos conteúdos. Então é VaptVupt, eu vou lá e já volto. Fui! Fala, rapaziada, eu falei que era VaptVupt, já estamos de volta para a gente falar do tema de hoje, que muitas vezes a gente tem que deixar uma pessoa ir embora, tomar o seu próprio caminho. E existem, para mim, duas vertentes nesse sentido, que é a vertente, né, da via natural das coisas, que é a morte, e a outra via natural de um relacionamento desgastado. Tá? Então a gente vai falar para você e eu vou te falar a experiência que eu tive com a minha mãe. No dia 18 de agosto de 2013 eu entro, né, pela cozinha fora, e a minha mãe era uma pessoa que ela gostava muito de dançar um forrozinho comigo, né, e aí eu passei, entrei por dentro da cozinha fora, ela me chamou, ela ligou o sonzinho dela, o radinho dela, vamos dançar um forró comigo, meu filho. Eu dancei o forró com a velha, dei um beijinho na testa dela, ela me deu um beijo no rosto, e no dia 19 de agosto eu enterro a minha mãe, porque minha mãe teve um ataque cardíaco fulminante, e que foi assim muito duro para mim e para o meu pai. Né? Imagina vocês, eu estar dançando com a minha mãe no dia 18 e estar no dia 19 enterrando a minha coroa do jeito que foi. E ela morreu nos meus braços. E eu tive que segurar a situação por causa do meu pai. Foi um casamento de 54 anos que ela teve com meu pai. E para o meu pai foi muito duro, muito difícil ele passar por esse período de luto. Né? E como os próprios psicólogos falam, a gente tem um luto interno também. E eu passei por esse luto interno, porque quando eu perco a minha mãe, eu estava saindo de uma depressão. E eu tive que segurar as pontas por causa do meu pai, para justamente ele não cair em depressão. Então foi uma luta interna comigo mesmo, para que eu pudesse se adaptar a essa falta dela.
Porque a minha mãe era aquela mãe que dava aqueles conselhos e, além dela dar conselho, ela era um exemplo. A minha mãe dava exemplos para a gente, né? Por isso que talvez eu tenha algumas coisas, algumas características muito fortes, né? Por causa desses próprios exemplos que minha mãe deixou de bom para mim. Foi a grande herança que a minha mãe me deixou, né? Ser uma pessoa de palavra, ser uma pessoa de caráter, ter essa hombridade toda. E é tão importante, por isso que eu falo para vocês aqui de autoconhecimento, vocês criarem os seus princípios éticos e saber que esses princípios éticos não servem de régua para o mundo, mas servem de régua para você. Né? Que você crie esses princípios éticos e morais dentro de você para que a gente possa caminhar firme, forte e que nada nos abale, justamente por a gente ter esses princípios éticos e morais. A minha mãe deixou isso muito forte para mim. Então, né, toda vez que eu chegava em casa e que eu olhava, né, no sofá e não ver a minha mãe fazendo o crochêzinho dela, a minha mãe era aquela senhora de idade, né, que não podia ver uma pessoa com uma grávida na rua porque ela pediu o endereço e ela fazia sapatinho, fazia manta e mandava para as pessoas, porque ela tinha essa coisa dessa bondade. Minha mãe era uma pessoa muito bondosa de coração. Isso também ficou muito forte dentro de mim e foi isso que ela deixou para mim, esse legado, né? Muito importante. Mas logo de cara, no princípio, a dor era tão grande. Eu vou falar para vocês o seguinte, até essa dor, né, isso não é masoquismo, a gente tem que sentir ela. É importante a gente sentir essa dor, né, da saudade, essa dor, né, que essa pessoa deixa pra gente se entender. E eu entendi através dessa dor, porque a gente só aprende quando a gente sente, né, na pele, né, e aí vem uma filosofia nietzschiana. O Nietzsche tinha muito isso, né, do sofrimento, da gente aprender através do sofrimento. E eu acho isso também, eu acho que muitas vezes a gente tem que passar por determinadas coisas para que a gente possa entender como funciona a dor na gente. E eu tive essa experiência de uma forma muito dura na perda da mamãe. E hoje, quem está passando por isso é um amigo meu, mas não, né, nessa situação de perda, assim, através de morte, mas através de um relacionamento desgastado. Eu tenho um amigo, né, muito próximo, tanto ele quanto ela são meus amigos, são muito próximos de mim, e eles estão aí numa via de separação muito difícil para esse meu amigo, porque ele ainda nutre sentimento por essa mulher, mas ela não quer mais, ela quer ainda aproveitar o resto de juventude que ela tem para estudar, porque ele poliu muito ela. Ele tolhiu, aliás, ele tolhiu muito ela, né? Ele não quis que ela estudasse, ele quis que ela virasse uma mulher mais do lar do que para ter um desenvolvimento por ela mesma. Então ela hoje está se sentindo sufocada, ela está se sentindo com vontade de fazer isso tudo e ela sabe que do lado dele ela não vai conseguir fazer isso. Então está sendo um conflito para ele isso. E eu conversei e falei com ele, olha, vocês têm que ter uma conversa madura, tem que ter agora uma maturidade emocional de entender que ela quer seguir um outro caminho e você tem que seguir o seu. Vai doer, vai machucar, você vai se sentir angustiado, mas uma hora isso passa, como passou para mim. Hoje, a morte da minha mãe, ela vem com saudade. Hoje eu olho, né, para o mesmo sofá que ela sentava, que ela fazia crochê, é uma saudade boa, uma saudade de que eu fui um filho, que graças a Deus isso daí ninguém me tira, eu fui um bom filho para minha mãe e a minha mãe foi uma boa mãe para mim. Então isso daí é que me dá força, né, para que eu possa lembrar da minha mãe com saudade. Né? E no caso do relacionamento dele, deixar ela embora será a maior prova de amor que ele vai dar para ela. Deixa ela seguir o caminho dela. Hoje ela quer criar os objetivos dela, ela quer crescer, ela quer estudar, ela quer voltar a estudar, ela quer voltar a ser útil. É isso que ela falou para mim, Galvão, eu quero voltar a ser útil. Sabe? E ao lado dele não dá. Hoje a gente tem um filho, o nosso filho está já grandinho, com 14 anos, já entende muita coisa. E hoje eu quero cuidar de mim, eu quero ter um pouquinho, olhar um pouquinho por mim. E ela tem esse direito, gente. Sabe? Ela tem esse direito. Ela tem um direito só que, para ele tolhiu esse direito dela durante alguns anos, porque ele não queria que ela trabalhasse, ou enfim, ele queria que ela ficasse, né, sendo do lar o tempo todo.
E, gente, olha, hoje em dia isso já não tem mais força. Hoje as pessoas têm que criar seus próprios objetivos, têm que andar com as suas próprias pernas, mesmo você estando junto com uma pessoa. Porque a gente tem que entender que pessoas, nós estamos lidando com pessoas. Pessoas têm que ter seus objetivos, pessoas têm seus sentimentos, são pessoas. A gente não pode ficar na ilusão de que casamento são flores. Não são. Casamento, muitas das vezes, é um teste cardíaco para a gente. Mas a gente tem que entender que uma outra pessoa tem as suas emoções, tem os seus objetivos e que ela tem que viver. E nesse caso, no caso do meu amigo, ele travou ela de viver e hoje ela quer criar aí as asas dela, quer voltar a estudar, quer voltar a trabalhar, enfim, ela quer ter uma outra vida. E hoje ele está entendendo que ele tolhiu muito essa coisa de não deixar ela trabalhar. E hoje ele está vendo as consequências disso. Ela quer se livrar, ela já não quer mais o convívio dele para ela poder criar o caminho dela. Então é isso, gente. Então a gente tem que aprender a desapegar e para aprender a desapegar, eu digo para vocês de coração, se autoconheçam. Quando a gente se autoconhece, quando a gente tem essa questão de saber como a gente sabe lidar com as nossas emoções, até para o desapego, a gente vai ter aí um desapego mais leve, mais suave, mais tranquilo. Não esqueçam, pessoal, não esqueçam. A maior arma para vocês terem esse tão sonhado autoconhecimento, porque não é fácil. Autoconhecimento não é você saber a música que você gosta, nem o sorvete, né? O gosto de sorvete é muito mais profundo do que isso. Então não é nada fácil. E a maior e a melhor ferramenta que vocês podem ter para alcançar esse autoconhecimento com mais rapidez e com mais facilidade é através de conhecimento, através da leitura. Sabe, a leitura, eu tive um crescimento pessoal lendo alguns livros, né? Livros que estão aqui na descrição desse vídeo, que fazem com que vocês possam aí ter esse autoconhecimento com muito mais rapidez e com muito mais sapiência, que aí até o desapego vai ser muito mais leve. Você vai perceber que o tempo o tempo é maravilhoso. Quando você for ver, né, esse desapego todo se transformou em saudade, em boas lembranças e principalmente você ter a convicção de que você foi uma boa pessoa para aquela outra pessoa que você deixou, que você deixou partir. Isso daí ainda faz você ter melhores, boas recordações. Isso faz você ter esse desapego com muito mais facilidade, tá bom? É esse o meu recado de hoje. Lógico, tem aí, vocês sabem que eu sempre termino com o quê? Com a minha frase. Eu vou pegar a minha frase rapidinho ali, e enquanto eu pego a minha frase aí, espera 5 minutinhos aí, vai vendo aí se vocês aí já se inscreveram no canal, dê um like no vídeo, e deixa eu falar para vocês aí, compartilhem também esse vídeo, para que a gente possa propagar cada vez mais a nossa mensagem. E bote aí nos comentários aí também o que vocês acham do desapego, quero saber de vocês. Como é que vocês veem o desapego aí, tá bom? Então eu vou ali e já volto rapidinho para pegar aí a minha colinha para falar a frase da nossa sexta-feira, que é uma sexta-feira aí que já tá ficando legal, tá ficando boa, e eu quero aumentar essa sexta-feira, não quero que seja só sexta não, quero que seja quarta e sexta, vamos ver como é que vai ficar aí, tá bom? Vou lá rapidinho e já volto. Bem, gente, eu já voltei aqui com essa coisa de internet, é muito bacana, né? Muito legal. Eu fui lá para pegar minha colinha. Gente, eu demorei mais de 5 minutos procurando a minha colinha aqui. E quando eu achei, eu falei, caramba, olha só como é que são as coisas. E para vocês, dura aqui 5 segundos, 10 segundos. É muito bom isso aqui, é uma maravilha. A tecnologia veio para ficar mesmo, não tem jeito. Eu vou falar e hoje vem aqui, né? A frase do dia hoje, da nossa sexta-feira que tá ficando legal, hein? Do Augusto Cury, psiquiatra, professor, escritor. Esse cara é fantástico. Escuta só a frase desse cara, que diz mais ou menos assim: quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável. Quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase incurável. E é isso, gente. É isso. A gente tem que entender que em algum momento da nossa vida vai haver essa ruptura.
E é lógico, muitas das vezes na maioria das vezes, a gente não está preparado para ela, a gente não sabe lidar. Mas eu digo para vocês, como eu falei no blog anterior, o tempo é sábio, o tempo cura todas as cicatrizes, né? Mas a gente tem que entender e saber que esse desapego, ele é sim essa fase de luto que é doída, que a gente tem que passar, a gente tem que entender isso. E a gente entende através do autoconhecimento. Vocês sabem que o canal aqui é um canal que propaga sempre essa questão do autoconhecimento, de vocês se conhecerem. Eu já falei aqui para vocês do canal do Pedro Calabrese, o Neurovox, que é um belo de um canal que vai falar para vocês do autoconhecimento através da neurociência. Tem o Clóvis de Barros Filho, né? Tem o Mário Sérgio Cortella, tem o Karnal, enfim, tem grandes filósofos aqui, que aí hoje eu estou aí mais aprofundado em Nietzsche, mas tem Schopenhauer também, a gente tem tantos outros dentro da filosofia, dentro da neurociência, dentro da psicologia, como Marcos Lacerda, eu falei para vocês no primeiro bloco, do livro dele, né, Amar, Desamar e Amar de Novo, que está aqui, né, que está aqui embaixo, que vocês podem ler, e são livros, gente, que vocês devem achar assim, é neurociência, o livro, né, é Em Busca de Nós Mesmos, do Pedro Calabrese, do Clóvis de Barros Filho, que é um neurocientista, um psicólogo, vocês devem achar que deve ser uma leitura muito difícil, e não é, gente. Não é. É uma leitura para todos. É uma leitura de muito fácil entendimento e que vocês vão entender como é que funciona o sistema de vocês, como é que esse mecanismo, né, fantástico que é o corpo humano, a nossa mente, como ele funciona com as nossas emoções. É muito importante isso. Por isso que eu estou sempre propagando aqui o autoconhecimento para vocês, tá? Fiquem com Deus e o vídeo fica por aqui. Beijos e abraços e fui. Até a próxima. Eu já falei aí para vocês se inscreverem no canal, dar um like no vídeo aí, então tá tudo certo. Fui que fui. Tchau, gente. Até sexta-feira. Tchau, tchau.